Eu quero tocar com vocês aqui neste vídeo, né, um pouco sobre o dia D, né, da final da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza e a LTU. Eu quero focar sobretudo na questão da entrevista do Paes, né, que acho que foi muito feliz na entrevista coletiva, né, na entrevista que ele deu ali para os repórteres, né, após o jogo, naquela área ali reservada ali às perguntas, né, e mostrando realmente muita lucidez, mostrando também um entendimento do momento, né, um entendimento muito superior, inclusive, os jornalistas, né, naquele caso ali representados pelo Quesada. E eu quero comentar sobre isso aí. Eu acho que foi. O Paes, de novo, foi muito feliz, foi brilhante e claramente que eu, assim, em todo momento eu sei o quanto, assim, desde, né, do antes do jogo, no durante o jogo e no pós-jogo, né, com a derrota já, em termos de títulos ali já conhecida, né, em todos esses momentos eu tenho pra mim que ele sofreu bastante. Eu acho até que ele sofreu quando ele viu a festa da torcida. Paradoxal isso aí. Quando ele chega ali em Maldonado, ele se depara com aquela festa da torcida, acho que também aí ele deve ter sofrido, porque a ansiedade foi muito grande, né? Ele é também um torcedor do Fortaleza, então ele passa por todas essas sensações que os torcedores passam, né? Só que ele precisa ser também o dirigente. Então ele precisa escolher muito bem as palavras para dizer nesse momento, né? Então ele fala como dirigente, tendo ali um coração de torcedor, né? E aí é o torcedor do bem, né? Não é um dirigente do tipo torcedor que atrapalha. É o dirigente que precisa ser torcedor também. E precisa também ser dirigente, né? Essa derrota, gente, derrota em termos aí de não conquista de título, ela de certa forma, ela pode ser convertida em vitória a partir do aprendizado do que aconteceu. Com todo esse aprendizado, na minha opinião, precisa ser considerado a partir de alguns dias, a partir de... Chegando em Fortaleza, tem aí o Campeonato Brasileiro, o Paes falou, temos 10 rodadas e podemos conseguir uma vaga sul-americana ou a Libertadores, né, outra competição internacional. E no que ele tá certo, acho até que tem condição de ir para a Libertadores, tá? E aí ele falou, né, uma coisa muito importante também que é, a gente chegou, a gente tá competindo, temos que chegar, uma hora a gente vai ganhar. Perfeito, corretíssimo, da parte dele também. Então eu queria fazer um vídeo diferente aqui, com, sabe, um olhar muito menos críticos, né? Como eu fiz no vídeo também na live pós-jogo. Quero tocar com vocês outras palavras, palavras diferentes. Só permita-me a indelicadeza, tá? A indelicadeza, porque é indelicado, de falar do patrocinador do canal que é importante para o meu trabalho, né? Que é a 1xBet, né? Que é uma casa de aposta importante aí que ajudou muito esse canal quando eu precisei muito. E a 1xBet, para você que ainda não conhece, é uma casa de aposta importante, uma das maiores do mundo, uma das mais confiáveis, né? E na qual você pode, caso você curta evidentemente a aposta esportiva, fazer sua fezinha, né? Porque você vai ser sempre muito bem tratado, não vai ser enganado ali. É uma casa de aposta que não se envolve com confusão, não suspende mercados ali nos acréscimos dos jogos e assim por diante. Se não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para lá se cadastrar e também coloque o código promocional ANXJOSA, que é muito importante para notificar por que você chegou lá e também para, caso você queira, dobrar o valor do seu primeiro depósito. Tá bom? Dessa força aí, de novo, né? Em delicadeza da minha parte falar disso agora, mas é algo importante para o meu trabalho. Estou fechando parêntese e voltando então aí ao Paes e ao que é o dia D do Fortaleza. O dia D, gente, que, assim, poderia ser os dias Ds, né? Porque muita gente, eu acho até que ficaria mais tempo ali no Uruguai, comemorando e vivendo e curtindo ali. Aqueles, evidentemente, que podem, né? Depois dessa vitória, né? E certamente que não conseguir o título faz com que muita gente tente voltar logo para casa. Essa volta não é fácil, né? Notariamente para quem pegou ônibus, para todos, né? Mas quem pegou ônibus, teve gente que demorou uma semana para chegar no Uruguai. Teve gente que chegou no Uruguai um pouco antes do horário da partida. E a ida para Maldonado foi uma ida motivada pela expectativa, pela fé no projeto e pela fé na vitória. A volta para casa é uma volta, nesse sentido, muito difícil.
muito difícil para o torcedor do Fortaleza, para a torcedora do Fortaleza. Mas é importante que essas pessoas que estão voltando, de todas as maneiras possíveis, também essas que voltam de ônibus, né? Que voltem com o coração cheio de orgulho do Fortaleza. Porque o Fortaleza, de fato, orgulhou, na minha opinião, não só o futebol do estado e do Nordeste, mas do Brasil. O Fortaleza em nenhum momento desistiu da tentativa de vitória, em nenhum momento deixou de praticar, né, a grandeza que a equipe hoje tem em virtude do projeto que é tocado no clube. Em nenhum momento a gente não viu essa grandeza. Claramente que o projeto ele tem os seus limites, né? Todos têm. Alguns desses limites ficaram visíveis nesta partida, né? Mas eles também fazem parte do processo. Daí a importância de ter o aprendizado, né? Tirar lições para que olhe-se para os erros, né? E o clube pare de cometê-los aí, porque isso acontece em todos os projetos. Já falei antes para vocês aí que se eu estivesse na gestão do Fortaleza, provavelmente eu cometeria muitos erros. E se o José Novales estivesse aqui atrás da tela, também criticaria o José Novales que está lá entre os dirigentes. O que eu acho que, da minha parte, poderia ser muito próximo do que eles fazem é o compromisso, é a vontade de tentar acertar. E quando erram, erram tentando acertar, erram pelo bem do clube, não erram pelo mal do clube. Não são dirigentes que querem tirar proveito do clube, são dirigentes, né, que têm amor pelo clube, né, e querem construir esse clube, como estão fazendo. A gente às vezes perde de vista, mas chegar à final da Sul-Americana foi espetacular. Foi espetacular. E o ganho disso aí vai se processar durante um tempo. E vou falar mais para vocês, ainda que alguns erros que a gente observou não sejam percebidos pelos dirigentes e não sejam consertados, porque mesmo assim, né, a coisa tem funcionado. Claro, acho que a partir de agora, olhar para alguns problemas talvez seja muito mais direcionado, mais relevante do que antes, mas ainda assim, eu acho que Fortaleza só tem a ganhar a partir do que aconteceu. Volto a lembrar que o São Paulo chegou à final da Sul-Americana, o São Paulo estava há muito tempo sem um título importante. Foi apenas depois que chegou à final da Sul-Americana que conseguiu conquistar a Copa do Brasil. Porque esses eventos de chegar à final é um evento que atrai a equipe, né? Atrai para a equipe outras possibilidades, né? Não somente em termos de poder disputar com muito mais força, porque atrai patrocínio, atrai confiança, atrai um monte de jogadores, atrai um monte de coisa, né? Por que o Lucas resolveu voltar para o São Paulo? Por que o Rames resolveu aceitar a proposta do São Paulo? Porque o São Paulo tinha chegado à final da Copa Sul-Americana, gente. Não duvidem disso. Quando o Fortaleza hoje mirar para algum jogador, vai ficar muito mais fácil essa contratação, né, a partir de agora, né? Então tem muita coisa que vai acontecer pelo Fortaleza ter chegado à final. Algo que a gente não percebe agora, mas que vai se processar ali dentro do clube, né? Contudo, gente, eu não quero olhar para essa partida neste momento com um olhar muito crítico em cima daqueles que erraram, né? Que supostamente cometeram alguns erros e assim por diante. Eu acho que o aprendizado tem que ser tirado, notadamente da parte dos dirigentes, mas não agora. Agora eu acho que é momento de descanso, sim. Tem 10 rodadas do Brasileirão. Ainda assim é um momento de descanso. Aquela coisa, os jogadores estavam fora de casa há muito tempo, longe dos seus pets, alguns longe dos seus familiares. Sei lá, 2 dias de folga para curtir, para, sabe, viver esse momento. Acho que é muito mais importante. Mas aí vai perder preparação para o jogo? Vai nada. Preparação passa muito pela condição mental do jogador, muito mais do que o físico, gente. Tá? Acho que também os dirigentes merecem agora um descanso. E veja, entenda uma coisa. Imediatamente após o jogo, eu fiz um vídeo fazendo algumas críticas que, na minha opinião, seguem a ser construtivas. A live também. Mas era pós-jogo. Em que as emoções também, as minhas, estavam afloradas, né? Mas objetivamente falando agora, no dia D, um dia depois da não conquista, eu digo para vocês o seguinte, este é um momento perigoso para a gente fazer muita crítica ao Fortaleza, entende? Até porque as emoções estão muito à flor da pele, estão muito machucadas. E a própria compreensão da crítica pode, na verdade, não ser tão forte, tão eficiente como em outro momento. O encaixe da crítica pode não ser o melhor encaixe possível neste momento. Na minha live, por exemplo, um torcedor deixou um comentário me destruindo porque eu falei que na live que é necessário o Fortaleza olhar para jogadores. E aí eu coloquei uma interrogação, né? O João Ricardo, por exemplo, é o jogador? É o goleiro? Apenas por isso, né,
O cidadão que estava vendo a live acabou comigo, destruiu ali, falando um monte de coisa e tal. Eu não tô, assim, não tô criticando o João Ricardo, que foi um dos melhores do Fortaleza nessa partida. Foi por causa dele que a esperança seguiu durante muito tempo. E não somente nos pênaltis, né? Durante o jogo também. Teve uma bola ali do Martínez ainda no final do jogo que foi no ângulo, ele foi lá e tirou. O que eu quis dizer é o seguinte, é que na busca da excelência, você tem que pensar, por exemplo, se o João Ricardo não pudesse jogar ontem, os jogadores que estão na reserva dele são jogadores que podem, por exemplo, entregar a eficiência que o João Ricardo entregou agora? É isso. Se podem, perfeito, tem que ter avaliação sobre isso. Se não podem, Fortaleza tem que buscar outros João Ricardos. E com todo respeito ao João Ricardo, qual é o problema de tentar buscar alguém que tem números até melhores do que o João Ricardo? Para que ele seja, por que não, o reserva, né, de um goleiro ainda, né, mais reconhecido como melhor. Né? Qual é o problema disso? Para que ele ocupe hoje o lugar de quem está na reserva dele e que talvez não consiga responder tanto ali aos desafios colocados pelo Fortaleza como ele, João Ricardo, responde. Eu falei, por exemplo, da questão das defesas impossíveis e improváveis, que às vezes o goleiro, que supera a questão do goleiro bom. O João Ricardo é um muito bom goleiro, né? Mas há goleiros que fazem tipo de defesa que são muito diferentes, né? Isso não é, assim, desprezar o João Ricardo. Ele pode perfeitamente estar presente, ele pode inclusive aprender com um goleiro que tenha muito mais, enfim, renome e conquistas e melhorar e tomar a posição desse goleiro, inclusive, e ser o titular do Fortaleza. Foi só um exemplo que eu coloquei, né, que está permeado ali pela ideia da busca da excelência o tempo inteiro. O torcedor não entendeu e tal. O fato é que, neste momento, esse torcedor, talvez no outro momento, ele entendesse isso. É que ele está vivendo um momento em que as emoções também estão machucadas. E, na verdade, quando você faz uma crítica hoje, ainda que construtiva, neste momento, ela pode parecer uma crítica oportunista. Então, é muito importante a gente entender que o Fortaleza fez algo muito gigantesco. E o Fortaleza merece muitos parabéns nesse momento. Os dirigentes também. Eu não vou nem falar da torcida do Lion, que é um negócio assim... É impressionante, gente. Vocês não têm noção de como eu admiro essa torcida do Fortaleza. Como eu admiro vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, que é um caso de torcida que conseguiu ser muito forte nos momentos de dificuldade. Né? Então, este não é um momento para nós criticar, é um momento para aplaudir, é um momento para receber. Sabe por quê? Você pode, num outro momento, falar: o Romero não é jogador para continuar no Fortaleza. Ok, não é este o momento para fazer isso. Até em respeito ao sofrimento que está dentro desse profissional. Está dentro das emoções deste ser humano, né, que está por trás do profissional. A mesma coisa, né, do Pedro Augusto, que está lutando também para ter um certo reconhecimento no futebol. Aquilo foi chocante para ele também. Eu sei que vocês estão muito irritados, né? Mas também, se a gente olhar muito objetivamente, não foi tão ruim a cobrança assim. A gente precisa reconhecer o mérito daquele gigante ali do time da LDU de Quito, que tinha prometido para alguém da família dele que já faleceu, que ele queria fazer algo muito importante para o clube dele, assim como fez o Sebastião naquela Libertadores contra o Fluminense. Ele falou: num grande jogo em que a equipe precisar, eu vou defender 3 pênaltis e vou entregar um título para o meu time. Entende? E essa vai ser a homenagem que eu tenho para você que sempre me ajudou. Foi uma promessa que ele fez. E ele cumpriu. Na última oportunidade ele cumpriu. Sabe, gente, o futebol é isso. Tem muita história por trás dos jogadores. Muita história. Tem história também por trás do Pedro Augusto, por trás do Romero, por trás do Lucero. O Lucero não estava tão bem na temporada. Foi lá e fez o gol. Como o Calheri na Copa do Brasil, que não estava bem, foi lá e fez o gol do São Paulo, que deu o título ao São Paulo. Entende? João Ricardo foi muito bem. O Bruno Pacheco jogou sem erro nenhum. Né? Acho que cometeu ali um pequeno erro naquela bola ali, mas tudo bem, fez uma partida muito importante, muito boa. Né? O Caio, que se cansou, o Voivoda, que provavelmente pode ter cometido ali uma leitura equivocada em algum momento ali nas alterações, né? Na minha opinião até isso aconteceu. Mas é o Voivoda. Vocês têm, por acaso, dúvida de que ele está sofrendo agora? Está sofrendo muito, gente. Muito mesmo. Então, este é o momento da gente acarinhar essas pessoas. Da dengar mesmo, sabe? Dengar, chamego. Depois a gente passa a criticar, mas agora, se for o caso, mas agora é hora de chamegar, de dengar, sabe? E aí, principalmente na minha opinião, aí eu vou pegar como referência disso Marcelo Paes.
a lucidez na hora do desespero. O Marcelo, gente, foi um raro dirigente que na hora de receber uma medalha de vice, ele beija a medalha. Você tem alguma dúvida de que aquilo ali foi autêntico? É claro que foi. Eu não lembro de nenhum outro dirigente no futebol brasileiro que tenha feito isso. Entende? Ali ele estava sofrendo, na entrevista coletiva, ele precisou se mostrar lúcido. Vocês têm dúvida de que ele não estava sofrendo? Estava. E é curioso que o repórter ali vai tentando colocá-lo ali numa situação complicada, levando-o a fazer uma análise equivocada, e ele se mantém na análise correta, mostrando que conhece muito mais da situação do que o próprio jornalista, que é um jornalista importante, que é o Quesada. O Quesada o tempo inteiro tentando tirar o mérito da LDU, e o Marcelo não faz isso. Ah, mas que a LDU jogou sem a bola, tá não sei o quê, enfim, aparentemente, né, com medo do Fortaleza, ele quis dar a entender, né? Primeiro que tá errado isso, porque ali a gente tem uma estratégia da Liga de Quito, que deu a bola pro Fortaleza assim, mas no segundo tempo a coisa mudou. Na prorrogação, a LDU, por exemplo, ele tomou... E o Marcelo reconhece isso. O jornalista não, mas o Marcelo reconhece isso. Então foram palavras muito sublimes do presidente do Fortaleza. Ele fala coisas do tipo assim, mas uma hora a gente ganha, uma hora a gente vai ganhar, né? O gol no último minuto que favorece um time pode favorecer a gente, então não sei o quê. Essa abordagem dele é uma abordagem que ele pode concordar com ela sim, que ele pode acreditar nela sim, mas é uma abordagem também do dirigente. Que o dirigente precisa fazer neste momento, né? Em outra situação, em outro contexto, a gente precisa chegar para o Marcelo, né, e falar alguma coisa do tipo, ou talvez nem precisa, porque ele mesmo reconheça, de que também não é assim no futebol que funciona, né? De que não dá para contar com o acaso como uma personagem, embora esta personagem sempre se apresente no futebol. Mas é necessário que uma gestão também aprenda a lidar com as circunstâncias do jogo, né? Então, por exemplo, quando ele fala que uma hora vai, não sei o que tal, sabe, é aquela questão de, bom, talvez fosse agora, se por acaso tivesse outros jogadores, né? Talvez fosse agora, se lá do outro lado não tivesse um clube que tem uma gestão que preparou absurdamente esses jogadores para esse jogo, que preparou o goleiro para esse jogo, né? Que preparou, que fez questão de que o time jogasse na semana da viagem para o Uruguai, uma viagem muito mais difícil para eles do que para Fortaleza. Né? Entrar em campo ao meio-dia, no sol, gente, para jogar uma partida contra o maior rival ali do futebol do país. Né? Teve a oportunidade de mandar essa partida para depois da Copa Sul-Americana e quiseram jogar naquele dia. Foram com o time titular. Entende? Por quê? Porque tinha preparação para isso. Então a fala do Marcelo, na verdade, quando ele fala de que uma hora vai conseguir e tal, não é assim no futebol. Embora no futebol isso aconteça de vez em quando. Mas uma grande gestão não pode contar com essa circunstância. Ela tem que ter ações que construa a condição e que assuste a circunstância, que debilite a circunstância, que esbofeteie a circunstância, né? Isto não é simples, mas isto é muito possível. Agora, naquele momento na entrevista, essas foram as palavras ideais do Marcelo, as palavras corretas do Marcelo, porque ele estava falando como dirigente. E mesmo ele, não era momento para ele, naquele momento, também falar de erro de planejamento. Não era o momento. Era o momento de falar justamente aquelas palavras. Então, na minha opinião, precisamos celebrar o feito do Fortaleza, que foi um feito gigantesco, enorme, maiúsculo. Os atos de inaceitação do que aconteceu, tiração de sal da parte dos adversários, de muitos, não somente do Ceará, tá? O que mostra que é o Fortaleza hoje no futebol brasileiro. Muitos corintianos, muito tal, né? Também se manifestaram depois, muito felizes com a não conquista do Fortaleza. Isso porque o Fortaleza já está incomodando a eles também, né? Naquele momento, aquelas foram as palavras certas do Marcelo, né? É um momento para a gente dengar os jogadores da comunidade de Fortaleza no geral. É um momento para a gente reconhecer esse feito. Depois de um tempo, com a cabeça mais fria, vamos pensar aí um pouco mais aí, de forma objetiva. Algo que, na minha opinião, os próprios dirigentes do Lion vão fazer também. Tá bom, gente? Esta era a mensagem de hoje. Desculpa pelo tamanho desse vídeo aqui, que eu fiz aqui para a gente ter esse debate sobre esse dia D do Fortaleza. Tá bom, gente? É isso.